Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur, eu sou neurologista. Vocês devem ter visto essa semana a notícia que o ator Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, e por esse motivo ele está se aposentando da carreira de ator. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é afasia e os seus diferentes tipos, e quais são as doenças que podem causar afasia. Então, vamos para o vídeo. O termo afasia é um termo usado para descrever uma disfunção de linguagem, ou seja, a pessoa tem dificuldade de se comunicar. A gente sabe que existem várias causas de afasia, e a mais comum entre elas é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Quem tem um parente ou um amigo que já teve um AVC sabe que o paciente, quando o AVC acomete o lado esquerdo do cérebro, geralmente, o paciente tem uma dificuldade de linguagem, muitas vezes de produzir a fala, ele entende o que a gente está falando e às vezes não consegue se expressar. E quando acomete a região mais posterior do cérebro, também conhecido como área de Wernicke, o paciente tem dificuldade de compreender o que a gente fala. E tem alguns AVCs que pegam essas duas áreas principais relacionadas à fala, tendo uma afasia global. Outra causa de afasia também é um tumor cerebral, uma pancada na cabeça que causa uma contusão cerebral, uma infecção, por exemplo, como uma meningite, ou seja, qualquer alteração cerebral que acometa áreas relacionadas com a linguagem. E o que eu queria comentar com vocês mais hoje, relacionado à notícia da afasia do ator Bruce Willis, são as doenças degenerativas, também conhecidas como afasias progressivas primárias, que provavelmente é a doença que ele foi diagnosticado. Entre as afasias progressivas primárias, uma delas é chamada de afasia semântica, ou seja, o paciente tem perda de conhecimento de palavras e de objetos. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho um paciente que tem uma afasia semântica e a esposa pediu para ele pegar o controle do ar-condicionado. Ele virou para ela e perguntou, o que é ar-condicionado? Outro paciente, por exemplo, não sabia o que era alicate. Então, o paciente vai perdendo o conceito das palavras, o conceito dos objetos. Outro paciente que eu tenho, a família teve que começar a esconder os produtos de limpeza, porque ele olhava para o produto e achava que era uma coisa para ele beber. Ele tinha dificuldade de diferenciar o que era comida e o que era produto de limpeza. Esses pacientes também geralmente trocam palavras. Ele olha um cachorro na rua e fala cavalo, ou seja, ele vê um animal de 4 patas e tem dificuldade de diferenciar um cachorro de um cavalo. O paciente vai perdendo conceitos, ele tem dificuldade semântica. E, além disso, esses pacientes também têm alterações comportamentais, como agitação, agressividade, mudança do hábito alimentar. Os pacientes começam a comer muito mais do que normalmente eles comiam antes, às vezes interesses específicos por um tipo de alimento. Então, esse é um tipo de afasia chamado de afasia semântica. Outro subtipo de afasia, também conhecido como afasia gramática, ou afasia não fluente. Esse paciente, ele entende tudo que a gente fala, mas tem uma fala não fluente. Ele tem dificuldade de conjugar os verbos, não consegue colocar os pronomes nos locais certos, às vezes confunde, troca o sujeito pelo predicado, não entende o que a frase quer dizer. E esses pacientes têm bastante erros na fala e omissões gramaticais. Além disso, também apresentam alterações comportamentais, também chamado de afasia gramática ou não fluente, juntamente com a afasia semântica, fazem parte do diagnóstico de demência frontotemporal. Na maioria dos casos, é um subtipo da demência frontotemporal. E, por último, para terminar, outro subtipo de afasia é a afasia logopênica. Nesse tipo de afasia, o paciente tem grande dificuldade de encontrar as palavras. Ele começa a falar e não consegue terminar uma frase por ter dificuldade de falar a palavra que ele quer. Então, uma grande dificuldade de expressão. A fala vai ficando bastante pobre e o paciente tem várias pausas, várias hesitações durante a fala. E uma característica marcante da afasia logopênica é a dificuldade de repetição de frases. Por exemplo, esse paciente tem dificuldade de nomear alguns objetos, se eu mostro uma caneta, às vezes ele não consegue dizer a palavra caneta, ele sabe que é para escrever, ele sabe para que funciona, para que vai ser usado aquilo, mas ele tem dificuldade de nomear, ou seja, o paciente tem uma anomia. E se eu pedir para o paciente repetir, fala caneta, ele geralmente repete caneta, mas se eu disser a frase, a caneta está em cima da mesa, ele tem uma grande dificuldade de repetir a frase. Isso é uma característica marcante da afasia logopênica. E a afasia logopênica, na maioria dos casos, está relacionada à doença de Alzheimer, ou seja, é um subtipo atípico de apresentação da doença de Alzheimer. Geralmente se manifesta em pacientes mais jovens, diferentemente de Alzheimer, que se manifesta depois dos 65 anos de idade. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês alguns tipos de afasia, principalmente essas degenerativas, que é o provável diagnóstico do ator Bruce Willis. Eu não sei qual tipo de afasia que ele tem, mas provavelmente é uma dessas três. E a gente sabe, como é uma doença que afeta principalmente a fala, um ator tem grande dificuldade de se expressar ou de entender o que ele vai fazer no dia a dia.
Então, provavelmente esse foi o motivo da aposentadoria dele. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre afasia, sobre o termo afasia em geral, sobre essas afasias degenerativas, deixem nos comentários aqui embaixo. Eu espero ter esclarecido essa dúvida de vocês, que essa semana eu tive várias perguntas de pacientes perguntando o que era afasia e qual que era a afasia do Bruce Willis. Obrigado e até mais.